tarde a todos, boa tarde aos que nos acompanham através da TV Câmara. Boa tarde, meu amigo vereador Dionísio. Boa tarde, pessoal da Prefeitura, do IPREM, a Juliana, a Larissa, a todos que nos acompanham. No segundo, vou fazer a prestação de conta do segundo quadrimestre, no exercício de 2019, dando abertura essa sessão especial para a gente. E já passando aí a palavra para a Larissa. Fica à disposição, Larissa. Boa tarde a todos que nos assistem. Vamos dar início à prestação de contas do segundo quadrimestre. Se eu encosto, então não coloco no chão, não. Não tem problema, não tem problema não. Não, mas eu leio daqui. Como estávamos falando, vamos dar início à audiência do segundo quadrimestre, prestação de contas do município de Pouso Alegre. Pode passar. Ali estamos apontando os limites legais. Pessoal executivo, folha de pagamento, as despesas totalizaram em 211.787.312, dando um percentual de 36,7%. Lembrando apenas que é apenas do pessoal do executivo. Ensino, a gente totalizou uma despesa de 70.486.409,80. Pode voltar uma tela. Isso. Fundeb 60, a nossa despesa totalizou 34.485.189,65, um percentual de 83,17%. E saúde, a despesa totalizou 42.111.795,46, o percentual de 15,63%. A receita corrente líquida foi consolidada, tanto do Executivo quanto do Legislativo, lembrando que ela contabiliza os 12 últimos meses, então, de setembro de 2018 a agosto de 2019. As receitas totalizaram 637.290.234,69, sendo elas tributárias em 98.939.764,96, contribuições 29.938.496,37, receitas patrimoniais 69.181.331,56, receitas de serviços 257.378,6, transferências correntes 417.416.668,12 e demais receitas correntes em 21.556.595,62. As deduções contabilizaram pela contribuição do plano de previdência do servidor em 11.194.994,94, compensação entre os regimes 2.583.351,29 e a dedução do Fundeb em 53.816.950,44, totalizando a receita corrente líquida em 569.744.938,02. As receitas de capital foram também consolidadas de janeiro a agosto. As operações de crédito contabilizaram 795.387,67 e transferências de capital em 4.586.052, dando um total de 5.381.439,67. As despesas consolidadas, liquidadas, também de janeiro a agosto de 2019, totalizaram despesas correntes 311.636.834,72, sendo pessoal e encargos 169.503.244,52, juros e encargos à dívida 1.525.480,70 e outras despesas em 140.608.109,50. As despesas de capital totalizaram 19.835.868,08, sendo
De investimentos, 18.319.167,54. E amortização da dívida em 1.516.700,54. Despesas intraorçamentárias totalizaram 23.101.341,11. Total da despesa liquidada do período, 354.574.043. Resultado primário consolidado. As receitas primárias totalizaram 372.062.389,23 e as despesas primárias 318.398.163,26. O resultado primário do exercício foi de 56.664.225,97. Restos a pagar consolidado. De todos os anos. Restos processados totalizam 13.827.718,70 e não processados 1.627.388,84, totalizando 15.455.107,54. O saldo da dívida em 31/8 totaliza 58.600.814,89, sendo composto da dívida contratual interna, parcelamento de tributos e precatórios. Obrigada. Agradecer a Larissa pela apresentação da Prefeitura. A gente vai fazer de todos e depois a gente abre para os vereadores que quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. O IPREM agora, Fátima. Boa tarde, o vereador Wilson. Boa tarde, Fátima. Boa tarde a todos os servidores. Boa tarde ao vereador Dionísio, que substitui o nosso saudoso Odelson, mas tenho certeza que deve estar fazendo um belíssimo trabalho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui, o presidente ele me informou que não ia poder estar presente, mas eu quero agradecer, aqui quero que você leve o nosso agradecimento pelo apoio que essa casa tem dado para que o nosso trabalho no Instituto seja possível, para conseguirmos colocar nos trilhos, né, aquela instituição tão importante para milhares de servidores do município. E não posso deixar de registrar minha indignação pela falta de interesse, né, dos segmentos da sociedade que eu sei que recebem o convite para participar dessa prestação de contas, que acaba se transformando apenas numa sequência de números sem maiores sem maior importância, porque é o momento que a população e os próprios parlamentares deveriam estar presentes para poder indagar do representante de cada órgão constituído no município de como foram aplicados os recursos públicos, como as políticas públicas podem ser implementadas, como o órgão, qual está sendo o andamento daquele órgão. E a gente vê que não tem nenhum interesse nessa participação. E isso é muito triste. Eu, já como servidora dessa casa, já constatava isso, mas nunca pude falar. E eu aproveito essa oportunidade para deixar isso consignado. Os nossos servidores aqui, o servidor da Prefeitura, né, da Câmara, que estão aqui totalmente dispostos a responder os questionamentos que forem formulados, né, trabalham com competência, eficiência. E aqui os servidores do IPREM, o Daniel, o Anderson, né, que está nos ajudando lá, fazendo um trabalho belíssimo, e a Juliana Mares, vão apresentar os números, que eu gostaria que não se resumisse apenas na apresentação desses números, né, que houvessem as indagações, porque nós temos muito o que falar sobre o andamento do Instituto. Ok? Mas aí eles vão fazer essas apresentações técnicas e vocês, por favor, a gente quer que vocês perguntem como que está o nosso IPREM, porque a gente quer dizer como está o IPREM. Agradeço, Fátima.
sua presença. E o mesmo pensamento seu é o meu aqui, porque a gente tem que estar presente. O vereador é o que tem que indagar tanto os três poderes, né? O legislativo aqui, a prefeitura, também nosso instituto. E, segundo mandato meu, eu sempre preservei isso, mesmo quando eu não questiono, mas estou presente, porque eu acho que é importante a presença nossa. Mas eu com o nosso amigo Dionísio, nós vamos, com certeza, indagar algumas coisas aqui que a gente quer saber, sim. Então, nós vamos aí para a apresentação da Juliana, por favor. Boa tarde, senhores. Boa tarde, vereadores, colegas. Nós estamos apresentando hoje a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2019. Nesse slide do IPREM, estamos apresentando as receitas de contribuição da Prefeitura do segundo quadrimestre. Eu vou falar o acumulado do ano, que eu acho que fica mais apresentável. As receitas de patronal da Prefeitura totalizou 8.356.000. As receitas de déficit totalizou 13.547.000. E as receitas de servidor, que são aquelas retidas da folha de pagamento do servidor, totalizou 7.015.000. As receitas da Câmara, as receitas de patronal, o acumulado do ano foi 309.183. O patronal déficit totalizou 513.109. As receitas de servidor totalizou 265.638. As receitas do IPREM, dos servidores do IPREM, as receitas de patronal totalizou 69.936, as receitas de patronal déficit totalizou 114.662 e as receitas de servidor totalizou 58.624. Nesse próximo slide, entra as receitas de nativos e pensionistas, que é a contribuição dos aposentados e pensionistas que recebem acima do teto. O acumulado do ano foi 60.673. Nesse outro slide, apresentamos algumas outras receitas que não são de contribuição, como o aluguel do terreno, que totalizou o valor de 79.840. Lembrando que essa receita do aluguel do terreno ela está em dia. E tem a receita do Comprev, que o acumulado do ano foi 276.652. Essa receita de aluguel, essa receita de Comprev são as receitas de compensação previdenciária entre o regime geral e o regime próprio do RPPS. O próximo são as nossas despesas de folha de aposentadorias. O total da Prefeitura, de aposentados da Prefeitura, foi 19.224.000. Lembrando que no mês de maio ele está maior porque teve reajuste salarial retroativo a abril e em junho houve a primeira parcela do 13º. A despesa da Câmara totalizou 329.889 e do Promenor totalizou 63.264. As despesas de folha de pensionistas, o total da Prefeitura foi 2.920.000 e do Promenor totalizou 9.673. Também a mesma situação, em maio ela teve um valor maior referente ao reajuste salarial retroativo a abril. E em junho houve a primeira parcela do 13º. Agora, as despesas de folha de auxílios, que, no caso, os benefícios, que é auxílio-doença, maternidade e auxílio-reclusão. O auxílio-doença totalizou 1.232.000. Licença maternidade totalizou 239.594. E auxílio-reclusão totalizou 2.342. As despesas de salário-família é aquela despesa que é paga pelo IPREM e ela é descontada da Prefeitura.
totalizou um valor de 50.258. As despesas de sentenças judiciais, no ano de 2019, totalizou R$ 5.026. Essas sentenças judiciais são aquelas despesas de gratificação pelo exercício de cargo comissionado, sendo devida apenas às prestações referentes aos 5 últimos anos anteriores. Agora, as despesas de acordo administrativo, ela totalizou R$ 17.602. Agora, as despesas de taxa administrativa, que são aquelas despesas fonte de recursos 100, ou seja, é sua taxa administrativa. A sua base de cálculo é 2% total dos rendimentos dos ativos e inativos do ano anterior. O teto que a gente tem, esses 2% que corresponde à base de cálculo ao ano anterior, o nosso teto é 6.304.000. E até o momento, o acumulado da nossa despesa administrativa totalizou 1.649.000. As tarifas bancárias, elas são, em parte, a maior parte, elas são da Caixa Econômica Federal. Em 2019, totalizou R$ 18.440. Eu vou falar um pouco sobre os fundos investidos pelo IPREM. Quem tem acompanhado o IPREM viu que a gente, desde que a Fátima assumiu, a gente teve que fazer uma separação dos fundos do IPREM entre líquidos e ilíquidos. O motivo para isso é que o IPREM tem 17 fundos que ele não pode fazer o resgate e vários deles estão com a investigação da Polícia Federal. Hoje, o IPREM tem 302 milhões na parte líquida da carteira, a parte que a gente pode movimentar livremente, e tem 138 milhões nesses fundos ilíquidos. No site do IPREM, tem alguns relatórios que foram elaborados pela intervenção que previam que, nesses fundos, haveria uma perda de 100 milhões de reais. A gente analisou cada fundo, caso a caso, e viu que essa perda pode estar subestimada. Então, a gente espera uma perda ainda maior, ainda mais se a gente considerar a falta de rentabilidade nesses fundos. O acompanhamento pode ser visto nos quadros que estão ali. Eu não sei se vai dar para enxergar muito bem, mas a situação é mais ou menos a seguinte. Nos fundos líquidos, esse ano, o IPREM teve uma rentabilidade de mais de 31 milhões, ou seja, mais de 10%. A meta atuarial para o IPREM no ano é menos de 10%. A gente já bateu a meta até dezembro, apenas com os líquidos. A situação dos líquidos é a contrária. Esse ano já houve uma perda de 19 milhões. Eu vou falar sobre alguns casos de perda e depois a gente fica aberto para responder caso a caso, ou se acharem melhor fazer uma visita no IPREM para conversar também. Entre esses fundos aqui, foi ressaltado os fundos Conquest, São Domingos, Singapura, e tem um também que está acima do Cantrone, o Áquila. Esses 4 fundos, eles estão na mesma cadeia de fundos, ou seja, um investe no outro, que investe no outro, que investe no outro. Há 2 meses atrás, a CVM fechou a gestora por irregularidades. Desde que foi feito o fechamento, começaram a trazer os fundos para o valor real. Até agora, só nesses fundos já teve uma perda de mais de 11,5 milhões. Entre eles, chama muita atenção o fundo Conquest. A expectativa nesse fundo é que o valor dele vai ficar abaixo de 0. O IPREM vai ter que pagar para sair dele. Um outro fundo que também chama muita atenção aqui é o Sicília, que teve uma perda de mais de 5 milhões. O Sicília, ele investiu em 2 fundos, um fundo Botafogo, que é basicamente títulos públicos, um fundo... Não, o Rhodes investe nele. Um fundo de uma construção no Rio Grande do Sul, que tem um valor pequeno, 1,5 milhões, valor pequeno para o fundo, tá? Para esse padrão, ele está sendo investigado.
mas a perda prevista nele é de 1,5 milhões, e ele tinha mais de 36 milhões em debêntures de uma empresa chamada Eminvest. Essas debêntures estavam sendo precificadas com valor cheio, como se a chance de recebimento dela fosse total. O IPREM começou a fazer investigação e descobriu que a situação da IPREM estava crítica desde 2017. A gente levou isso para as autoridades, essa empresa foi fechada em junho. Hoje em dia, as debêntures dela não valem nada. Isso explica a precificação negativa, a perda de mais de 5 milhões. Um outro fundo que a gente também descobriu que está numa situação parecida, mas que ainda não teve uma reprecificação negativa, foi o fundo Cantrone. O Cantrone ele investe em basicamente 3 empresas: Bonanza, Fluxo Nordeste e Riviera Casanova. Todas essas informações já foram passadas para a Câmara e, conforme a gente for tendo novas, vamos repassando. Mas só para falar por cima, a Bonanza, que é onde tem o maior investimento, ela era de uma empresa, a empresa vendeu por R$1 a ação para o presidente dela e o presidente da empresa vendeu para o fundo por R$ 6,28. Teve uma valorização de mais de 600%. Depois disso, ela vem acumulando resultado negativo. As 3 empresas são empresas de empreendimentos imobiliários, nenhum deles foi concluído, e hoje a expectativa que a gente tem é que a obra inacabada vai ser vendida, representando uma perda de uns 80%. Além disso, o fundo Sculptor é o maior cotista desse Cantrone. O Cantrone só tem 2 cotistas, um é o IPREM e o outro é o Sculptor, que a gente também investe. No Sculptor, a gente vai perder também mais uma parcela igual. A expectativa é que, dentre esses 130 milhões que a gente tem hoje, a gente vai recuperar no máximo 40. Sim. Ok. Passar a apresentação agora para a Câmara Municipal, na pessoa do Nicolas. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho aqui da prestação de contas da Câmara do 2º quadrimestre, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O orçamento da Câmara para esse exercício foi de R$ 19.800.000, sendo que mensalmente a Prefeitura repassa para a gente R$ 1.650.000. Esse dinheiro não houve atraso nos repasses efetuados pela Prefeitura. No próximo slide, está demonstrado uma devolução que foi de R$ 1.500.000 aos cofres da Prefeitura. Esse valor é decorrente da economia feita aí pela mesa diretora. No próximo slide, está um resumo das despesas pagas no 2º quadrimestre. Pessoal em cargos, R$ 3.755.221,12. As diárias, R$ 8.950. O material de consumo, R$ 141.838,08. As passagens e despesas com locomoção foram de R$ 5.106,51. Os gastos com terceirizados chegou a um montante de R$ 210.091,21. Aí no próximo slide tem também outros serviços de pessoa física. No 2º quadrimestre, a Câmara gastou R$ 19.033,07. Outros serviços de pessoa jurídica chegou ao valor de R$ 457.281,85. Auxílio alimentação, R$ 92.911,53. Locação de mão de obra, R$ 172.891,60. Auxílio transporte, R$ 2.067. Esse auxílio transporte é direcionado aos estagiários. E equipamentos de material permanente, R$ 76.842,62. Totalizou no quadrimestre R$ 4.996.336,14.
Aí, no próximo slide, está a apuração do cumprimento do limite legal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Câmara ela pode gastar até 6% da receita corrente líquida do município. A despesa total com o pessoal da Câmara nos últimos 12 meses foi de R$ 11.060.818,90. E a receita corrente líquida do município, R$ 569.744.938,02. Aí o percentual sobre a receita corrente líquida é de 1,94, que demonstra que o limite está sendo obedecido. Um outro limite que a Câmara tem que obedecer é o que está previsto lá no artigo 29A da Constituição Federal. A Câmara não pode gastar o máximo de 70% sobre a sua receita. E a Câmara, hoje, o índice que a Câmara tem é de 42,27. Também demonstra um índice satisfatório. Aí, para concluir, a Câmara de Pouso Alegre, até o segundo quadrimestre de 2019, cumpriu todos os limites legais definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Constituição da República. Os balancetes e os relatórios constam no portal da transparência. Eu agradeço a todos e estamos disponíveis para demais esclarecimentos. Obrigado. Agradeço, Nicolas, pela sua apresentação da Câmara. Eu queria abrir as perguntas. Não sei se o Dionísio quer perguntar primeiro, mas vou fazer uma pergunta aqui primeiro para Larissa. Larissa, não sei se você tem aí para você me responder. Qual que seria a dívida hoje do município sem seus precatórios? A dívida contratual, que seria os empréstimos, né, totaliza hoje 17.427.305,31. E as renegociações e parcelamentos tributários totalizam 29.465.738,81. Aí a diferença é o valor do precatório. Obrigado, Larissa. O IPREM. Fui anotando aqui mais ou menos essas percas. Cheguei a cento e poucos milhões de reais. Isso é difícil de recuperar. E no passado, né, como foi feita essas aplicações? Qual que é o prazo que a gente teria, por exemplo, de rescindir um contrato dessas aplicações? Se tem jeito de fazer o resgate delas, e se a confiabilidade hoje que vocês encontraram, que eu sei que vocês são super competentes, não precisa nem falar disso, a confiabilidade dessas aplicações que foram feitas no passado, né, até o presente, qual que é a confiabilidade delas, e se, pelo que eu vi aqui, a gente só vai, talvez, conseguir recuperar aqui 40 milhões desse montante que foi mais ou menos passado, né? Cento e poucos milhões de perca. E qual que é o risco hoje do IPREM, né, com relação a recursos? Não sei se deu para entender, Fátima, mais ou menos, a minha pergunta. Wilson, a gente está com um déficit atuarial, né, de 227 milhões, né, que foi apontado no cálculo atuarial 2018 com base em 2017. E eu não autorizei ainda o cálculo atuarial de 2019 com base em 2018, porque nós vamos realizar, antes de mais nada, nós estamos encaminhando, estivemos em Brasília na semana passada, e eles nos orientaram a fazer o censo geral
por nós mesmos, assessorados por eles, lá de Brasília, para a gente não ter mais esse gasto que ia girar em torno de R$300 mil, só para fazer o censo. Então, a gente vai fazer uma força-tarefa aí, contando com a Prefeitura e a Câmara, para a gente fazer esse censo geral, para poder fazer um novo cálculo atuarial, com uma base cadastral sólida, né, para poder ver como que está esse déficit atuarial lá das contas do Instituto, para ver se trazer a situação presente, ver se o pessoal se aposentasse agora, qual seria a situação. Agora, os investimentos, quando você pergunta, é confiável? Olha, a gente, em cada assembleia que a gente participa, nós temos duas, agora uma sexta e uma segunda-feira, que vão ser assembleias muito pesadas, e em cada assembleia que a gente participa, a gente sai com uma surpresa, uma situação inusitada. Você tem uma ideia, essa que a gente vai ter na segunda, né, Anderson? Que eles, na última que teve, que foi assim, a gente não foi convocado, nós ficamos sabendo um dia antes, saímos disparado aqui de madrugada para ir participar. Foram 5 horas de assembleia, colocaram a gente numa sala lá que cabia 20 pessoas, tinha 40. E para ficar difícil mesmo. E eles foram apresentar, fizeram umas apresentações de processos judiciais que eles devem dar andamento para uma parte, mas foram apresentar outro fundo para pagar, quer dizer, eu vou falar com as minhas palavras, um fundo ruim para pagar outro fundo ruim, entendeu? É assim, a gente sai desanimado com essas notícias. Só que tem as partes boas que estão ainda dentro de alguns fundos, né, que são os títulos públicos, que eles mantêm por quê? Para poder exatamente remunerar essa taxa administrativa para os gestores, administradores não ficarem sem receber. Então, tem sim uma parte que dá para recuperar. O Anderson ele consegue falar isso, e o Daniel aqui com bastante propriedade, né, detalhar isso. Eu vou pedir, inclusive, uma oitiva na Câmara para a gente vir apresentar para todo mundo, para chamar os sindicatos, tudo, para ver a situação do Instituto, que é uma situação muito preocupante mesmo. Mas aqui, o trabalho está sendo feito, a gente gostaria assim, de estar dando uma notícia super positiva aqui, mas, infelizmente, não é o caso. Mas aí os meninos têm aí números mais detalhados, se vocês quiserem que seja apresentado, eles fazem isso. O Anderson está aí com as histórias que são bastante interessantes de se ouvir. Eu queria ressaltar, mais uma vez, que dentro da parte líquida, o IPREM já cumpriu a meta do ano com 4 meses de antecedência. Está nos bancos, 5 bancos que a gente tem. A parte líquida nossa está aplicada na Caixa, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco, só. Quanto ao déficit do IPREM, que, como a Fátima lembrou aqui, além desses 100 milhões, ainda tem os 228 milhões, para recuperar esse déficit, a única maneira que a gente consegue enxergar é com aumento de contribuição. Já foi encaminhado para a Prefeitura uma nova lei de contribuição patronal. Por enquanto, ainda não foi alterado a contribuição dos servidores, mas a expectativa é que o único jeito de recuperar as contas do IPREM seja com o aumento das contribuições dos servidores e do patronal. Quanto aos fundos para solicitar resgate, igual você perguntou, todos esses fundos já havia sido solicitado resgate. Só que, como esses fundos eles não têm dinheiro lá dentro, eles informam que tem esse valor, mas de fato não tem, quando começa a ser realizado os resgates, eles vão e fecham os fundos. Então, com exceção aqui do fundo IMAB1000, desse Sicília, que a gente já solicitou para que seja feito isso também, do Terra Nova, todos os outros estão fechados. Não é possível fazer resgate neles, os cotistas vão recebendo a partir do momento que o fundo consegue algum dinheiro. Esses outros têm resgates previstos para daqui 2, 3, 4 anos, mas a expectativa é que eles fechem antes de ser realizado o resgate. O que a gente tem tentado fazer é trocar os administradores e gestores, colocar gente confiável lá para tentar recuperar alguma coisa, que foi o caso, por exemplo, do Pixis, que a gente conseguiu 12 milhões no início do ano, o Illuminati, que esse mês ou mês que vem deve ser anunciado
uma recuperação, e o Sculptor, que foi quem ajudou a gente a descobrir essas informações sobre o Cantrone. Então, o Sculptor e o Illuminati estão com uma empresa que chama Queluz, e o Sculptor com um banco maior, que é o Brasil Plural. Talvez alguém conheça. Mas cada um desses fundos eles têm situações muito críticas e algumas situações de desvio de verba, outras situações de eles manipularem o regulamento do fundo para possibilitar a aplicação, como é o caso do Barcelona, que é um fundo para os institutos de previdência poderem adquirir precatórios, que é proibido. Eles criaram uma empresa. As empresas compraram os precatórios, a empresa se financiou vendendo dívida para o fundo, e esse fundo é o Barcelona. Ou seja, essas empresas são laranjas. E fizeram tudo isso só para maquiar uma aplicação em precatório, que é proibida. Cada fundo tem uma situação muito atípica. Todos os 17 estão proibidos de receber aplicação pela Secretaria da Previdência. A Secretaria da Previdência proibiu para que ninguém mais entrasse neles. Mas para recuperar, participar em assembleia, tentar descobrir os ativos, que a gente tem uma grande dificuldade, que a gente solicita documentação e os gestores não encaminham, se recusam. A gente tem que fazer denúncia na CVM, denunciar para a Secretaria da Previdência também para conseguir alguma coisa. Então, é um trabalho de formiguinha. Com relação, houve aquela intervenção do IPREM, e também ainda está acontecendo a investigação da Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, né? Isso está acontecendo ainda para que... São 4 investigações. 4. Tá, joia. Obrigado, viu? Dionísio, por favor. Ok. Boa tarde a quem nos acompanha pela TV Câmara e por outros meios de comunicação. Boa tarde ao colega Wilson. Boa tarde a você que vem fazer a prestação de conta, representando aí esta parte importante da nossa municipalidade. Eu começo aqui tecendo algumas perguntas. Vou perguntar por partes, né? São perguntas comuns aí para entender melhor como anda a nossa receita da prefeitura primeiro. É sobre questão de receitas, Larissa. Como anda o comportamento das nossas receitas? Qual receita está em alta? Qual receita está em baixa? E o que podemos esperar para o próximo quadrimestre? De uma maneira geral, as receitas são variáveis entre si. Então, às vezes, o que a gente tem uma expectativa para uma não flui do mesmo jeito para outra. Como é o caso do IPTU, que a gente tem um período específico, a gente tem um volume de receita, porque ele é onde vem os vencimentos, etc. Então, a gente até fez uma expectativa na LDO, o Paulo, que trabalha com a gente, fez uma expectativa abaixo, a gente fez um levantamento histórico de acordo com a inflação, IPCA, e a gente não fez uma expectativa muito alta para 2020. Até porque a gente esperava algo em 2019 e, em alguns momentos, isso não foi cumprido, né? Não só por receitas oriundas diretamente da população, que são as tributárias, IPTU, ISS, mas receitas que vêm do Estado, da União, que acabaram não vindo conforme era o esperado, né? Que foi o caso até em 2018, do Fundeb, que veio faltante, ICMS. Mas a gente está tentando uma expectativa mais realista para 2020, mesmo com a programação do Estado em nos devolver as receitas que ficaram atrasadas, mas a gente tenta colocar os pés no chão para não gerar uma expectativa muito alta e acontecer como aconteceu o ano passado. Perfeito. Sobre as receitas, as expectativas de receita oriundas do Estado ou da União, existe alguma mudança que melhore as nossas expectativas para o futuro próximo? É muito volátil, né? Essa dependência que os municípios têm da receita por transferência acaba gerando esse certo desconforto por não ter... A gente tem essa expectativa, mas a certeza de vir acaba que fica incerta, vamos pensar assim. Porque o Estado pode não ter recurso suficiente para repassar,
ou a gente pode demandar, às vezes, um convênio que não vai vir e ficar na mão, como aconteceu o ano passado. Aham. Continuando, além de receitas, despesas. Tem algo que me chama muita atenção, cada vez mais me preocupa, não só para município como Pouso Alegre, mas para qualquer município do Brasil, é a questão de políticas de médio prazo para prevenir a questão ligada ao envelhecimento da população, né? Qual expectativa poderíamos ter, ou seja, qual margem de implementação de políticas para o setor nós teríamos condições de fazer, de vivenciar, de colocar a serviço dessas políticas nos próximos anos, dentro deste comportamento da receita e das despesas até o momento? Nesse caso, a gente já vai abordar um outro assunto, que seria o orçamento. Até a gente já tinha comentado isso na outra audiência, né? A senhora apontou a ideia do espaço do idoso, e isso foi agraciado no orçamento público para 2020. Então, a partir do momento que você pré-define, né, quais vão ser os gastos para o ano subsequente, o que vai estar sendo executado, é nesse momento que tem que ter uma realidade daquilo que, como eu vou suprir aquele gasto. O gasto existe, a gente sabe, mas a gente tem que ter certeza que a gente vai ter receita suficiente para bancar aquilo ali. Então, tem que partir dos secretários, das pastas respectivas, não só de política social, mas saúde, educação, que contemplem da melhor forma possível e de acordo com a realidade dos fatos, né, da receita que o município depende, tanto dos contribuintes diretos como do Estado, para suprir as necessidades da melhor forma possível. Então, acaba que tem que ter essa conscientização e esse pé no chão para tentar abarcar todas as necessidades que a gente tem, que são muitas, né? Sobre despesas com pessoal, uma última questão aqui. Sobre despesas com pessoal. A atual gestão vem trabalhando com muita responsabilidade nesse campo fiscal, todos nós sabemos disso, e nos últimos tempos aí da gestão, nós vemos ser contemplada essa política de terceirização de alguns serviços, o que traz, por um lado, reclamações naturais dos servidores, naturais, mas preocupantes também, né? E por outro lado, traz uma expectativa de diminuição das despesas. Isso já começa a se configurar, já conseguimos enxergar de alguma forma em números essa implementação de política de pessoal? Então, o caso da terceirização acaba, não vou ter toda a gama de informação aqui, porque ainda está sendo implantado no orçamento agora de 2020. A gente já começou em 2019, mas em pequenas áreas apenas. Em 2020, a gente já tem em algumas secretarias assim uma polarização dessa situação. E eu não tenho como te falar exatamente, porque, a grosso modo, essa atitude de terceirizar vai se intensificar ano que vem. Então, esse reflexo, às vezes, até grande que a gente espera na folha de vencimentos, né, seja assim, maior, né, a longo prazo, que no caso seria o ano seguinte. Porque esse ano ainda é muito pequeno. Então, o gasto acaba vindo, tem um elemento específico para terceirização, não entra em vencimentos, mas é muito pequeno, perto do que se espera ano que vem, perto do que se programa para o ano que vem. Então, assim, executado mesmo, não tem informação concreta para te passar ainda. Ok, obrigado, Larissa. Para a equipe da Fátima e a equipe, o IPREM é ao mesmo tempo, um patrimônio e um desafio para o município, né? Patrimônio do município que sobreviveu muito mais do que outros institutos de outros locais por aí, pelo Brasil afora, e até o momento ele ainda tem pernas para suportar os gastos. E vai continuar. Vai continuar. A pergunta que eu faço é, no ritmo que está, vocês trazem questões preocupantes, né? Assim, trabalho sério para tentar reverter um quadro de deterioração, né,
do sistema IPREM, vocês mostram aí os trabalhos, mas mostram também as preocupações. No ritmo que está, se nós não conseguirmos implementar novas receitas ao IPREM, como vocês já deram a entender que seria uma das alternativas mais rápidas, né, para tentar recuperar o equilíbrio aí. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Falando para o servidor, por quanto tempo nós já podemos esperar pagamentos em dia e assim por diante? O Daniel está me lembrando aqui. Nós estivemos em Brasília semana passada, porque nossas preocupações são muitas, não são apenas com os investimentos. Os investimentos estressados, que a gente chama lá de investimentos estressados, são apenas uma parte da história. Existem várias outras vertentes que estão nos preocupando, mas que a gente está buscando encaminhar para poder solucionar. O calculatorial, como eu falei, que tem que fazer um censo, porque o último censo data, segundo eles nos informaram, de 17 anos atrás, o último recadastramento. Não dá para confiar em dados cadastrais para se fazer um cálculo confiável com base num cadastro de 17 anos atrás. Então, você não sabe como estão os dependentes, se a pessoa está em união estável, se está casada ainda, sabe? Como que está a situação dos dependentes e qual é a situação financeira dela, a vida financeira dela, porque ela vai trazer, né, para contar lá como tempo no IPREM. Então, é só com esse censo geral que a gente vai saber quantos anos aí vai ter que ter esse equacionamento. Nós já encaminhamos um projeto de lei, um anteprojeto de lei, porque quem vai ter que encaminhar para cá é o prefeito. Já tivemos uma reunião com o Júlio, o secretário, e eles já estão a par desse primeiro cálculo que foi feito pelo Banco do Brasil, pós-intervenção, que apontou esse déficit de 220 e poucos milhões, né, e já tem lá qual é a medida para o equacionamento, que é pesada para o patronal. Vai ser uma conta bem pesada. E, dependendo destes resultados, e também dessa reforma previdenciária, se o município vai compor ou não, a gente vai ter que falar com o prefeito agora, porque se passando lá do jeito que está, provavelmente a Câmara vai ter que, se o prefeito achar que convém, porque tudo isso passa pela posição política, né, de mandar um projeto para cá para a gente fazer adequações também no município, porque de cima para baixo, pelo jeito, não vai sair. Essa PEC paralela não é prioridade. Eles vão apreciar, mas não com a prioridade necessária. O ideal seria que viesse de cima para baixo, né, para a gente poder começar a equacionar aí, porque já tem lá os institutos previdenciários deficitários, já vão sair com 14% para o servidor lá de contribuição. Então, Pouso Alegre já estaria nessa situação, sem... Né, os servidores públicos passariam de 11% a 14%, para 14%. Então, como o Anderson falou, a gente não vê muito, e não adianta eu ficar aqui, olha, não, a gente vai dar um jeito. Não tem como, é matemático. Se chegar a constatar o déficit atuarial nesse ponto, nesse patamar, certamente o servidor vai ter que dividir essa conta e pagar, e a gente vai ver como que o resultado do cálculo atuarial vai apontar né, em tal ano. Isso daí é tudo. A gente esse que está lá, a gente não quer considerar por conta dessa falta de atualização de dados, né, que, infelizmente, 17 anos é muito tempo, né, sem atualizar esse base cadastral. E a Secretaria da Previdência já está também. Eles devem vir fazer mais auditorias. Tanto o Tribunal de Contas nos informou que nós vamos sofrer mais auditorias, quanto a Secretaria da Previdência. Então, a gente está bastante visado e estamos mostrando a todos esses órgãos, fomos na CVM já, que a gente está disposto a colaborar e para colocar o Instituto realmente num patamar de solidez para conseguir
sobreviver e garantir a aposentadoria de tantas pessoas aí que dependem do Instituto. A gente precisa do engajamento, tanto político quanto dos próprios servidores, né, para prestar atenção nisso e nos acompanhar o nosso trabalho. Sobre reforma da Previdência, seria meu segundo bloco aqui de questões, e você já entrou no tema, né? Então vamos continuar um pouco. Qual será o momento, se o momento já não é esse, né, para vocês que estão lá à frente dessa luta no IPREM, já começaram, talvez, ali com a força-tarefa também, a pensar qual seria a solução para uma reforma da Previdência Municipal, né? Já existe debate? Então, eu solicitei ontem, eu falei com o assessor do Coronel Dimas, que eu preciso de uma reunião com o prefeito para tratar disso, que é a orientação da própria Secretaria da Previdência, no evento que nós tivemos lá em São Paulo, tanto do Tribunal de Contas quanto do subsecretário lá da Previdência, de que já se inicia as conversas com os prefeitos em cada município, exatamente porque a informação foi dada por eles próprios de que não é prioridade a PEC paralela no Senado. Ela vai, sim, caminhar, mas a passos lentos, certamente, porque eles têm outras prioridades, outras reformas, né, outra pauta. Eles devem aprovar a reforma da Previdência, essa que está lá no Senado, deve passar, não sei com qual texto, isso aí a gente não sabe, né, como que eles vão modificar, porque está, acho que amanhã, né, que eles vão votar. Aí, aprovada essa reforma, a gente já vai ter que verificar com os municípios, né, o Poder Legislativo, que vai ter uma tarefa também bastante árdua, porque não é uma matéria nem um pouco simpática, né? E o momento, né, que é complicado, a gente sabe que ano que vem já começa os movimentos para as eleições, e a gente teria que começar a falar já. Aprovada essa reforma, porque não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira. Não adianta. A situação de Pouso Alegre não é muito diferente da situação do Brasil. E como eles diziam aqui que o nosso instituto estava lindo, maravilhoso, infelizmente eu tenho a dizer que não está lindo, maravilhoso. Deveria estar, mas não está. A gente deveria ter hoje, a gente faz uma conta de padaria, uns 800 milhões em caixa. Vocês viram aqui que a gente tem, na realidade, tirando os fundos estressados, a gente tem 300. Aí você tem uma ideia da nossa preocupação, né? Tira o sono. E a gente está fazendo de tudo, assim, até sair correndo no meio do trânsito em São Paulo, descalço, para pegar um táxi para conseguir chegar na Assembleia a tempo, porque até isso eu fiz. Todo mundo, ninguém acredita, mas eu falei, estou fazendo isso. Eu saí, eu vi que não ia chegar a tempo, larguei o carro e peguei, tirei o sapato e saí correndo para pegar um táxi para poder chegar numa assembleia dessas, essa, inclusive, que durou 5 horas, a gente lá, que nem doido, para conseguir fazer alguma coisa e fazer voto, faço voto à mão e estou me indispondo já. Estou com fama de RPPS brigão, porque a gente vê que chega lá, tem muita gente que está em RPPS ainda, né, que está favorável a essa situação. Eu não sei o porquê, não posso dizer, não tenho como informar isso, mas a gente enfrenta dificuldades de toda sorte para conseguir fazer com que esse instituto vá. Não é possível, gente, que um instituto que tem tantos servidores, que é para estar aí com uma saúde financeira razoável, não vai sucumbir. Tem que unir esforços, e o Legislativo vai ser fundamental para caminhar com a gente nessa busca. E vai precisar de um remédio amargo. Não adianta a gente tentar dizer que não. Isso. Dentro desse remédio amargo, o presente já fica amargo, né? Assim, como vocês têm adotado práticas de investimento destes 300 milhões que ainda existem, como têm adotado as práticas de investimento? Tem um ditado que fala, cachorro mordido por cobra tem medo até de minhoca. Então, depois de perder tanto desses últimos anos, e agora, o que fazer para que esses 300 milhões, né, num mercado tão
tão difícil que está para ser interpretado como é o de hoje, como fazer para que esses 300 milhões rendam? O que vocês têm feito? A primeira medida foi não investir em casas pequenas de gestão, investir apenas nos bancos grandes para evitar de ter esse tipo de problema. Outra medida que foi feita a gente não quis contratar consultoria financeira. Boa parte dos problemas do IPREM foram causados em parte também por isso, aconselhamento errado. Então, o IPREM investiu no pessoal. Hoje, do comitê de investimento, 4 pessoas têm certificação de investimento, inclusive o Nicolas, que está aqui. Ele é o presidente do Conselho Fiscal. Além disso, a gente realiza reuniões com os bancos. Todo mês a gente faz 2 ou 3 reuniões. Acompanha calls mensais de várias gestoras. E, para cada fundo que a gente investe, a gente analisa a carteira ativo por ativo. A gente faz o investimento depois de uma ampla discussão naqueles que a gente acredita mais. Isso tem dado bons resultados. A gente, dentro da parte líquida, a gente é um dos fundos de investimento que está tendo o melhor resultado esse ano. Isso é muito bom, né? Acho que confiar um dinheiro dos servidores para qualquer um que a gente não conheça, é melhor ter servidores ou pessoas ligadas ao IPREM que estejam bem formadas para gerenciar isso. Acho que é uma iniciativa muito boa em tempos difíceis. Né? Tá bom? Obrigado pelas respostas, por enquanto. Tem perguntinha também para o Nicolas, para ele não ficar sem responder nenhuma aí, viu, Nicolas? Sim. Nicolas, qual o desafio? Um dos momentos mais sombrios aí na história do Brasil nós estamos vivendo. Atrás de uma crise política, tudo mais para de funcionar. Né? Nós vemos depois crise no judiciário, enfim, tudo. Um sinal triste do mundo hoje é o desemprego, né? Que se mantém ali naquela casa dos 12 milhões, pouco mais de pessoas desempregadas no Brasil. Aqui em Pouso Alegre, olhando o nosso CAC, aqui nós temos acima de 6 mil pessoas cadastradas esperando uma vaga no mercado de trabalho. Também. Aliado a isso, nós temos o problema que eu penso, não sou nenhum matemático, nem estatístico, nem especialista na área, mas acho que o senso comum já nos ajuda a entender que, com a reforma da Previdência, nós vamos jogar para este número dos desempregados uma gama bem maior ainda de pessoas, porque aqueles que esperavam aposentadoria para o próximo ano, de repente, vão ficar mais um ano no mercado de trabalho, sem ter mercado para trabalhar, às vezes. Né? Outros que teriam chance de se aposentar dentro de 3, 4, 5 anos, talvez vão ter que esperar 10 anos. E aí? Então, a tendência, meu modo de ver, é que ela é bem sombria. Né? Não podemos esperar coisa boa nesse mercado de trabalho. A pergunta é, os nossos recursos aqui da Câmara não estão no pé do IPREM, né? Isso não tem nada de bom nem de ruim, é a realidade do momento. É possível, com esse recurso que ainda temos, dentro do estatuto, daquilo que é previsto na Câmara, desenvolver algum trabalho de apoio à formação profissional, à geração de empregos. Nós ainda vimos aqui na casa, sendo votado há poucos dias, um projeto aqui do colega para apoiar o primeiro emprego. Eu já me preocupo com o ponto final lá, né? As pessoas acima de 50 anos que não conseguem emprego, que já estão desatualizadas para o mercado de trabalho. É possível implementarmos, né? A partir do ponto de vista fiscal, alguma ação nesse sentido? Eu acredito que sim. Lógico, a gente não pode fugir das atribuições do Legislativo, né? Mas a gente pode, sim, colocar alguma ação no CAC ou em alguma outra unidade administrativa para tratar sobre esse assunto. A Câmara ela tem um orçamento, teoricamente, para atender
essa ideia sua, sim. Logicamente, aquilo que eu te falei, a gente não pode fugir das atribuições nesse sentido, porque o legislativo ele trata de leis e fiscaliza, né? Mas não tem problema algum, sim, em criar esse programa, que é bem interessante, até porque o CAC faz esse trabalho até com excelência, né? Sobre pessoal, né? Sobre pessoal, despesas com pessoal aqui na Câmara. A Câmara tem fama municipal de ser um lugar onde se paga bem, né? Se paga bem. Como anda, comparando os últimos quadrimestres e a previsão para os próximos, como anda esta mudança de despesas? Sim. Olha, a despesa ela tem caído, a despesa com o pessoal. A Câmara, no ano de 2017, ela aprovou um programa de aposentadoria incentivada para alguns funcionários e, com isso, tem diminuído a folha de pagamento. Mas cabe relatar também a necessidade hoje de fazer concurso público também. Apesar de relatar isso, que a Câmara tem altos salários, mas a gente precisa, sim, pensar em concurso público. Até por causa da situação do IPREM, que hoje em dia, quem que sustenta os aposentados, né? É quem está na ativa, né? Então, vai chegar uma hora que vai acabar defasando. Mas a situação da Câmara, sim, a despesa com o pessoal tem caído. Obrigado, Nicolas. Agradeço a resposta de cada uma, e devolvo a palavra para o colega aqui. Queria agradecer a Larissa, aqui representando a Prefeitura, o Nicolas, representando a nossa Câmara, o Daniel, a Juliana e Anderson. Nossa Senhora, fugiu o nome aqui. E a Fátima, a superintendente lá do IPREM. Fátima, eu queria dizer uma coisa aqui que eu sempre quis dizer nessa casa, sabe? Então, aproveitar. Todas as vezes que o IPREM vinha aqui, é lógico que é obrigação nossa, do vereador quanto legislador, fiscalizar os institutos, a prefeitura, né? E sempre houve uma maquiagem, né? Os pessoal vinha aqui, passava os números, né, para nós, enquanto vereadores, e aí ficava por isso mesmo, né? A gente sempre perguntava como que anda a saúde do IPREM, como que está isso, aquilo, né? E eu queria dizer de uma forma positiva, tá? Hoje, nessa audiência, nessa apresentação, a disponibilidade de cada um de estar falando como que está o nosso instituto hoje, apesar de não ser concursado, mas a gente preocupa, né? A gente preocupa enquanto legislador. Então, a disponibilidade suas de estar explicando para nós, até gostaria que tivesse os outros vereadores aqui, seus assessores, a população nossa que está nos acompanhando, a disponibilidade suas de estar explicando para nós, e até mesmo para os servidores, tanto aqui dessa casa quanto da prefeitura, os acontecimentos do IPREM. Acho que isso é muito importante, porque mesmo essas apresentações, e como elas eram sempre só números, e não tinha, às vezes, essa disponibilidade de estar falando, olha, esse fundo é isso, esse fundo é aquilo, esse fundo é... Nunca houve isso nessa casa. Então, quero, em nome do nosso presidente Oliveira, de todos os vereadores, parabenizá-los pela essa disponibilidade suas. Tanto a Larissa, né, uma bela apresentação para nós, mas eu estou colocando o IPREM, Larissa, porque nunca houve isso nessa casa. Enquanto eu estou aí no meu 5º ano aqui de mandato, né, nunca houve isso da parte do IPREM para conosco. Então, quero parabenizar, Fátima, desejar sucesso para você, para todos os meninos que estão aqui. Eu sei da competência de cada um, né, e do trabalho que vocês têm corrido atrás. A intervenção do nosso prefeito foi de extrema importância à época, né, e a gente sabe hoje do governo, da responsabilidade que o governo nosso
tem para com a nossa cidade. E não é diferente o posicionamento seus à frente do IPREM. Então, quero parabenizar e desejar aí sorte. Conte com nossas orações, que eu acho que é muito importante sempre ter Deus na nossa frente, para que as portas vão se abrindo. Né? Muito obrigado e parabéns. E eu quero aproveitar, Wilson, pedir para você levar um recado ao presidente, né, nosso presidente Oliveira, que nós vamos solicitar essa casa motiva para poder vir apresentar realmente na tribuna livre, não sei nem que jeito, porque eu acho melhor do que, eu particularmente acho melhor do que a audiência pública para isso, convidar os sindicatos, os servidores, para ouvir a gente fazer uma exposição aí, a gente faz uma coisa resumida, mas eu tenho certeza que é muito importante, inclusive para fundamentar uma possível necessidade de reforma previdenciária no município, até para a própria casa que vai ter que debater isso. Com certeza, já está à disposição, viu? Só fazer solicitação, com certeza a gente vai estar aqui para ouvir com carinho e, com certeza, nós, tanto servidores dessa casa, quanto servidores públicos, né, que eu tenho um carinho muito grande. Então, quero agradecer a todos, agradecer nosso vereador Dionísio, aos funcionários dessa casa, que esteve presente aqui, os assessores, e, mais uma vez, agradecer a Prefeitura, o IPREM e a Câmara Municipal pela apresentação. Boa tarde a todos.